A todos a paz do Senhor. Estamos com mais uma pré-aula para classes de jovens. Lição de número 6, Davi, um casamento real. Nós temos como texto principal Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. O resumo da lição: o casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. Prezados professores, na lição deste domingo veremos alguns dos acertos de Davi, o valor da sua humildade, a preciosidade do amor no casamento, o quão importante era a presença do Senhor em sua vida e o fato de ele não temer os desafios. Texto bíblico, 1 Samuel 18, 20 a 26. Vamos ler o texto? Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei para que ele sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com as outras serás hoje meu genro. Vamos ler aqui. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te dá e está muito aperfeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que Davi falou. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Observe a malícia de Saul em ceder a sua filha para casar-se com Davi, para pôr Saul em laço em relação aos filisteus, para que Davi fosse derrotado, não é, pelos filisteus. Então observe aqui um noivo humilde em relação a Davi. É notável o quanto nós podemos aprender a partir da vida deste homem bíblico. Nesse momento somos chamados a refletir acerca de sua humildade, algo constante na trajetória dele, Davi, na sua dedicação ao pastoreio, em sua postura, reconhecendo suas limitações, no fato de ser um desconhecido para o rei, em sua disposição em depender de Deus e anelar por sua presença, em honrar a posição do rei, não se permitindo acelerar processos. Ao ouvir as justificativas de uma mulher sábia também, ele demonstrou qualidade. Ao respeitar a memória de amigos, ao aceitar as limitações impostas por Deus e em muitos outros momentos. Então nós vemos aí um noivo humilde, um homem que realmente se colocava como um humilde servo do Senhor. Então, agora vamos ver a humildade aos olhos do mundo. Em um mundo marcado pelo narcisismo e o individualismo, a verdadeira humildade é vista como um demérito, pois é percebida como algo que evidencia a inaptidão das pessoas a aceitarem desafios e protagonizarem grandes feitos. Assim o mundo pensa. Assim é o conceito do mundo em relação a alguém humilde. Mas o importante é que Deus é com os humildes, porque ele diz:
Ele exalta os humildes e abate aos soberbos. Vamos ver a segunda parte da lição. O amor de uma noiva. Mical e seu amor por Davi. A Bíblia relata que Mical, a filha mais nova de Saul, amava Davi. 1 Samuel 18:20. Isso é importantíssimo, porque havia ali uma moça que estava realmente amando a Davi. O amor é um sentimento necessário em um casamento, em uma época em que os matrimônios eram arranjos que envolviam política, poder, disputas territoriais, entre outros interesses. A história desses dois jovens nos inspira. Então, havia também amor em relação a Mical. A outra parte da lição fala sobre Deus era com Davi. Por isso que ele foi vitorioso, porque Deus estava com Davi. Cada dia que passava, mais Saul odiava Davi. As vitórias conquistadas e a admiração que o povo nutria pelo jovem eram motivos para que o rei ficasse ainda mais furioso e por vezes tentasse matar a Davi. Logo, o principal desejo do rei seria a ruína e a morte do filho de Jessé. Então observe como Deus livrou a Davi, e Saul estava sedento da morte de Davi, estava querendo destruir Davi o mais rápido possível. Quando Deus está conosco, não tememos a nada, porque o que poderá fazer o homem? Se Deus é conosco, né? Se Deus é por nós, quem poderá prevalecer contra nós? A presença do Senhor é uma possibilidade maravilhosa e uma feliz realidade na vida de todo cristão genuíno que serve ao Senhor. Os desafios são grandes nos nossos dias. O crente é desafiado em diversas áreas, principalmente os jovens, desde as questões mais pessoais até as de mais ampla abrangência, nessa sociedade onde é muito perigoso viver. Mas Deus é conosco, o Senhor é por nós, o Senhor peleja por nós. Diante dos acertos de Davi, aprendemos o valor da humildade, a preciosidade do amor no casamento, o quão importante a presença de Deus, e também, diante dos erros, constatamos os lastimáveis prejuízos pela falta de diálogo, de empatia e do respeito pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, nós aprendemos muito com esse personagem. Finalizamos aqui a nossa pré-aula. De volta na próxima semana, se Deus quiser. A todos, nosso muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima pré-aula, a lição de número 9. Deus abençoe a todos.